Graça e paz, terra da conquista. Estamos aí iniciando o nosso culto nessa noite. Um culto diferente, mas um culto muito especial. Eu creio nisso. Eu creio que esse culto, ele tem um propósito da parte de Deus. Esse tempo que estamos vivendo, estamos nos esforçando para manter a nossa unidade enquanto família espiritual. Porém, estamos naturalmente tendo a oportunidade, creio eu, dada por Deus, de viver um tempo de cura e restauração dentro dos nossos lares. Estamos, as pessoas dizem isolamento social, mas talvez esse tenha sido um momento de grande socialização, porque temos a oportunidade de estarmos fechados dentro de casa, com as pessoas que talvez são mais importantes na nossa vida, que são as nossas famílias, e ter hoje maridos, mulheres, filhos, pais, juntos, trabalhando juntos, conversando, orando juntos, tem sido algo muito oportuno da parte de Deus. Então eu creio que Deus já está cumprindo propósitos espirituais e eternos no meio de tudo isso. Queria compartilhar com você em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14 vai dizer que Paulo e Barnabé, como de costume, estavam numa sinagoga judaica ministrando a palavra, o evangelho, pregando a obra de Cristo ali aos judeus e alguns gentios. E nesse processo eles vivem um misto de situações e sensações, e creio eu que de emoções, onde eles pregando, eles são ovacionados por aquelas pessoas, reconhecidos, e são reconhecidos por aquelas pessoas até como deuses. Aquelas pessoas insistem em prestar sacrifícios a Paulo e a Barnabé ali naquele momento, e eu creio que eles ficaram ali num momento de saia justa, se posicionando com relação a toda aquela idolatria, aquele engano, e dentro daquele reconhecimento que as pessoas estavam dando a eles. Mas é interessante porque de um momento para o outro a cena muda. No versículo 19, no 18, vai dizer assim: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Olha só o nível disso, no versículo 18. Aquela multidão que cercava ali o apóstolo Paulo e Barnabé queriam lhes prestar sacrifícios. Mas aí no versículo 20 muda completamente a situação. Ainda no 19, quer ver? Olha, no versículo 19 diz assim: então alguns judeus chegaram, olha só, na seguida, em sequência, alguns judeus chegaram de Antioquia e mudaram o ânimo da multidão. Mudaram o ânimo. Ânimo tem a ver também com alma. Mudaram a condição da alma da multidão. E eu creio que esses dias nós estamos sofrendo o mesmo apelo da nossa alma ser mudada. Mudada e tomada pelo medo, pela angústia, pelo desespero, pelas ansiedades, não é? Devido a tudo que a gente tem passado com essa pandemia. E eles chegaram, esse grupo de judeus chegaram mudando o ânimo da multidão. E por conta dessa mudança de alma, mudança de ânimo, aquela multidão que antes queria sacrificar em nome de Paulo, em nome de Barnabé, agora essa multidão tenta apedrejá-los. Olha só, o texto vai dizer assim, olha: mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Olha a profundidade disso, a seriedade disso. O arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Ele foi apedrejado de tal maneira que aqueles que ali estavam tinham o entendimento de que Paulo havia morrido. Amados, vai dizer mais o texto assim: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade
e fizeram muitos discípulos. Preste atenção, fizeram muitos discípulos. Porque uma pregação sacrificial, baseada numa vida sacrificial, ela vai produzir frutos poderosos. Eles geraram ali muitos discípulos. Por que eles geraram muitos discípulos? Porque a palavra deles, ou o evangelho que eles pregavam, não consistia apenas em palavras, mas em ações e atitudes coerentes. Havia coerência naquilo que eles falavam e havia coerência naquilo que eles viviam. A pregação não era apenas uma oratória, mas era uma prática, era um estilo de vida que aqueles homens tinham. E nesse processo vai dizer que no versículo 22, fortaleceram, que eles fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Diferente do evangelho que nós estamos acostumados a ouvir, essa palavra ela é bíblica. E ela é bíblica não somente num texto isolado, mas ela é a realidade de todo o Novo Testamento. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que constantemente os discípulos do Senhor, os homens de Deus, os apóstolos, a igreja passa e passará por diversas tribulações. A Bíblia não nos engana ao dizer que no mundo teremos aflições. Então, o que nós estamos vivendo isso aqui nesse tempo, essa pandemia, não é uma surpresa para aqueles que conhecem a palavra. Ela é simplesmente uma realidade já descrita na palavra. E por isso, amado, eu queria desafiar você nesses dias, enquanto família, a vencer todos os seus medos e temores e a se posicionar em fé. Nós estamos em reclusão, nós estamos em isolamento social, como assim é definida a nossa condição hoje. Mas, amados, nós não estamos amarrados, nós não estamos cativos, nós somos livres. Livres para expressar a nossa fé, para proclamar o nosso Senhor. Nós estamos tendo um ato de responsabilidade social ao nos isolarmos. Eu profetizo sobre a igreja essa responsabilidade social. A preocupação e o zelo, talvez você não esteja numa situação de risco, mas talvez você possa colocar outras pessoas que estão expostos a esse vírus. E dentro de um processo de responsabilidade social, em primeiro lugar, você precisa se resguardar, você precisa se isolar, sim, você precisa entrar nesse processo. Mas, acima de tudo, por um espírito de amor, amor ao próximo, o entendimento de amar ao próximo como a você mesmo. Você não é um caso de risco, mas a pessoa que está ao seu lado, talvez que você vai encontrar na rua, que você possa vir a infectar, a contaminar, essa pessoa é de um grupo de risco. E, amado, ame o próximo como a você mesmo. Tenha o cuidado pelo próximo como você gostaria de ter, ou que tivessem por você ou pelos seus. Mas o que eu quero deixar para nós hoje, enquanto comunidade, para o povo da Terra da Conquista, minha família espiritual, minha igreja amada, é que não estamos aprisionados. Amém? Não estamos aprisionados pelo medo, pela insegurança. Nós estamos vendo em tudo isso a oportunidade de glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, mas se precisarmos nos expor, vamos nos expor para pregar o Evangelho, para ministrar sobre a vida de pessoas. Então, eu acho que nós precisamos ter muito equilíbrio nesse tempo. Estejamos, sim, reclusos, mas sensíveis à voz do Espírito. Acima de tudo, sensíveis à voz do Espírito. Você falar para mim que saiu para fazer um churrasco, eu vejo isso como carnalidade. Você falar para mim que saiu para fazer um ajuntamento, uma festinha, eu vejo isso como imaturidade e até falta de amor. Mas você falar que você saiu da sua reclusão, se expôs para orar por uma pessoa que precisava,
para ministrar sobre uma pessoa que precisava, tomando todos os devidos cuidados, se resguardando ao máximo que você puder. Isso é amor, isso é amor. Então eu quero declarar que vamos fazer um rebuliço nesses dias. Estamos sendo desafiados a nos superar. Você sabe que eu não gosto desse negócio de vídeo, de rede social, de tanta tecnologia. Sou analógica mesmo, mas eu estou vendo uma necessidade, uma oportunidade em Deus de proclamarmos o Evangelho e de vencermos o nosso medo. O nosso medo de se expor, o nosso medo, nossa timidez, e aquilo que nós temos pregado há tanto tempo sobre vencermos a covardia, a timidez, o medo. E eu creio que é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos curados de todos os sentimentos e emoções que tentam nos manter cativos. E eu profetizo que é um tempo de cura e liberdade sobre todos nós. Cura não apenas desse vírus, mas cura da nossa alma e, acima de tudo, de um restabelecer de maturidade no Espírito. Amém? Nós vamos estar orando. Queria desafiar você a levantar um clamor com a sua família. Eu vou estar orando agora. Logo depois, eu convido você a fazer um momento de clamor com a tua família. Você pode estar orando, amados, pelas pessoas que já estão enfermas, mas você pode estar orando por pessoas que estão dominadas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está completamente desesperada e tomada pelo medo e pelo temor. Uma pessoa que já passa por um quadro de depressão e síndrome de pânico, e no meio de tudo isso, Satanás encontrou ali uma mente propícia para que ele pudesse atacar. Então eu sei que existem muitas outras pessoas dessa mesma situação, dominadas por esse medo, e nós, enquanto igreja, temos a oportunidade, e não precisa ser presencialmente, muitas vezes com um vídeo, muitas vezes com áudio, muitas vezes com uma ligação, nos fazermos presentes, talvez mais do que nunca, na vida das pessoas. Porque a verdade é que a gente passa muito tempo com o celular na mão, com acesso à tecnologia, às redes sociais, mas sem sermos assertivos, sem sermos objetivos ou sem cumprirmos um propósito espiritual. Mas eu quero declarar que esses dias são dias de sermos pontuais. São dias de cumprirmos propósito, são dias de sermos espirituais e ministrar uma palavra espiritual na vida daqueles que nos cercam e daqueles que precisam. Não vamos falar de otimismo, não, nós vamos falar do Evangelho. Não vamos falar de pensamentos positivos, mas nós vamos falar da palavra de Deus. Não vamos falar de princípios psicológicos, até porque não temos condição de falar ou conhecimento para falar sobre isso, mas vamos falar de Cristo, o Cristo que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todas as nossas ansiedades e medos e temores. Nós podemos falar desse Cristo, Cristo ressurreto. Nós podemos falar desse Deus ao qual nós servimos. Então eu vou orar nesse momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, te entrego a vida da nossa comunidade nas tuas mãos. Quero te pedir que, por graça e misericórdia, o Senhor nos guarde e nos proteja no meio de todo esse caos. Quero te pedir, Senhor, que dentro do teu propósito somos sempre submissos aos teus propósitos, seja quais forem, e declaramos diante de qualquer circunstância e situação: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Nada vai mudar essa realidade, porque o seu amor dura para sempre. E eu quero te pedir, Senhor, que por graça e misericórdia o Senhor nos preserve, o Senhor nos guarde, o Senhor guarde a nossa saúde, o Senhor guarde as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas acima de tudo, que possamos permanecer guardados, Senhor, em fé, em Ti, Senhor, inabaláveis, Senhor. Pai, perseverando na fé em Cristo Jesus. Que nada venha roubar, Senhor, a nossa fé e o nosso entendimento de que o Senhor é o nosso Deus. Quantas vezes na palavra o Senhor diz: não temas.
Quantas vezes na palavra o Senhor diz que é conosco e tomamos posse dessa palavra nesse tempo. Senhor, eu quero te pedir que no nome de Jesus, Senhor, guarde a unidade da tua igreja. Estamos aqui, Senhor, nos esforçando para manter a nossa unidade, apesar das circunstâncias e das adversidades. E eu declaro que de maneira sobrenatural, uma unidade diferente tome a nossa vida. Um senso e um desejo seja gerado no nosso coração pelo dia que vamos poder estar juntos e nos abraçar novamente. Que seja gerado no nosso coração, Senhor, e na nossa alma esse desejo de estarmos juntos fisicamente, enquanto família espiritual, nos vendo, orando, e que possamos aprender a valorizar coisas que muitas vezes passam despercebidas, Senhor. O prazer que é estar em família, como família de Deus. Ah, Jesus. Esses dias, Senhor, particularmente eu tenho vivido isso e aprendido como faz falta a minha família espiritual. Como é bom viver em unidade, como é bom viver, Senhor, nesse aconchego de irmãos que muitas vezes se ferem, se machucam, é verdade, nos ferimos e nos machucamos. Mas assim, Senhor, como toda família, nos amamos e nos amamos profundamente em Cristo Jesus. Quero te pedir, Senhor, que esses sejam dias de alinhamento familiar. Que casas se tornem verdadeiras igrejas, Senhor. Que os nossos lares se tornem altares consagrados a Ti, onde o Teu nome será glorificado, exaltado, engrandecido, onde a ambiência dos nossos lares serão mudadas, Senhor, e transformadas para a glória e honra do Teu nome. Pai, onde relacionamentos familiares, Senhor, serão restaurados e restabelecidos. Que o amor, o carinho, a comunicação, a relação entre marido e mulher sejam restauradas, sejam fortalecidas, assim como pais e filhos, Senhor, filhos e pais. Senhor, que nós possamos testemunhar o final de tudo isso, não só dos teus livramentos sobre a nossa saúde física, mas possamos testemunhar, acima de tudo, sobre aquilo que o Senhor fez na nossa família, aquilo que o Senhor fez nos nossos lares, que sejam testemunhos também de restauração de casamento, restauração do amor, do carinho, do respeito entre filhos e pais. Ah, Senhor, eu profetizo que esse é um tempo oportuno para que o Senhor opere milagres, e não só o milagre de nos livrar desse vírus, mas o milagre, Senhor, de nos restaurar enquanto família, enquanto, Senhor, nosso principal ministério e cuidado, que é zelar um pelos outros, Senhor. Pai, te entregamos esse culto nas tuas mãos, te entrego as nossas crianças, te entrego os nossos adolescentes, juniores, jovens, Senhor, os nossos adultos, os casais, te entrego os idosos. Senhor, guarda a tua igreja, mas que acima de tudo esse culto seja recebido por ti, esse culto seja aceito pelo Senhor. E seguimos agora, Senhor, num clamor familiar. Seguimos agora, Senhor, clamando enquanto família. Clamamos por aqueles que necessitam, clamamos por aqueles que acham que não necessitam, mas ainda não conhecem o Senhor. Profetizaremos salvação, profetizaremos, Senhor, dias de encontro contigo. Profetizaremos, Senhor, nessa oração familiar agora, que a tua mão venha sobre nós e seja o Senhor o nosso provedor. Não apenas, Senhor, aquele que nos provê financeiramente, mas a nossa provisão esteja totalmente em Ti, a nossa confiança esteja em Ti, a nossa segurança esteja em Ti. A nossa segurança não está tão somente na medicação ou na vacina que está sendo inventada, mas, Senhor, a nossa confiança está em primeiro lugar em Ti, no Senhor. Confiamos porque somos Teu povo, confiamos porque somos Teus filhos, confiamos porque somos totalmente Teus. E por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amado, que o teu restante de culto seja maravilhoso. Homens, se posicionem como sacerdote dos seus lares. Mulheres, estejam submissas, mas acima de tudo, se posicionem caso seus maridos não cumpram com o seu propósito. Orem pelos seus filhos, ministrem sobre os seus filhos, e que verdadeiramente esse culto seja um dos cultos
mais especiais que você já prestou ou prestará ao Senhor na sua vida, porque é algo muito novo para nós e o Senhor deseja nos surpreender. Profetizo a unção de Deus sobre o teu lar, profetizo a glória do Senhor se manifestando agora sobre o teu quarto, sobre a tua sala, sobre a tua cozinha, no lugar que você estiver reunido. Eu profetizo a glória do Senhor se revelando, experiências com o Espírito de Deus nessa noite sobre você e a tua casa, sobre os teus filhos, crianças sensíveis ao Espírito Santo, um clamor, uma sensibilidade sobrenatural à presença de Deus no nosso meio, porque estamos reunidos em o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.